matéria da grande mídia, os donos da verdade, as informações seguras, estampam em letras grandes, nem alienígenas, nem forças sobrenaturais. Enigma das pirâmides egípcias, resolvido. Depois de séculos de questionamentos, o maior mistério sobre a construção dessas colossais obras de engenharia parece finalmente ter sido resolvida. Então a matéria quer que você acredite que milhares de pessoas, filósofos, intelectuais, estudiosos, cientistas e etc, ao longo da história da humanidade, que tenta entender como pode ter sido construído aquelas pirâmides espalhadas pelo mundo, porque não é só no Egito que elas estão. Aquelas são as que chamam mais atenção, mas existem várias outras. Povos sem ligação, com uma tecnologia supostamente arcaica, conseguiram fazer na câmara do faraó, por exemplo, pedras com os cortes tão precisos que hoje para fazer precisaria de laser. É extremamente preciso. Pelo corte ter sido tão preciso, é semelhante à folha de papel nas câmaras do faraó. Mesmo assim, a grande mídia quer que você acredite que, através de satélites, esses mesmos que não conseguem imagem nenhuma de meteoros que caem o tempo todo aqui na Terra, né? Os bólidos, como são chamados hoje, meteoro era mais pesado, afinal de contas, os filmes mostraram aqueles pedregulhos caindo no mundo e destruindo tudo, então ficou muito pesado dizer que era meteoro. A moda do momento é chamar de bólidos. Mesmo assim, todas as imagens que a gente tem, inclusive de grandes institutos, é sempre de câmera de segurança, o que é muito estranho. Mesmo assim, eles dizem que a Terra está muito poluída, é um problema, precisa criar leis, porque o nosso espaço ao redor da Terra está muito cheio desses aparelhos. Tem lixo para todo canto, inclusive quando alguns caem aqui, né? É engraçado que as pedras queimam, mas esse material bem mais leve e frágil às vezes consegue cair aqui sem ser queimado pela nossa atmosfera. Então tem muita coisa aí para ser resolvida. E eu quero que você, antes de a gente ver essa matéria, que foi dica do nosso querido irmão Alexandre dos Santos Silva, a primeira dica dele do ano, um abraço forte para ele. Antes de a gente ver essa dica desse irmão, companheiraço aqui do canal, eu quero que você dê uma boa olhada nessa carta. Ela se chama, como a maioria de vocês sabem, Reescrevendo a História. E eu não preciso explicar para vocês, porque eu estaria me repetindo. Muitos de vocês sabem até mais do que eu. Porém, meus irmãos, se nós raciocinarmos o que realmente representa isso, ela significa, na verdade, que a história ela pode ser mudada conforme a necessidade do sistema. Eu vou deixar para explicar melhor isso no final dessa matéria. Você vai entender melhor. Mas lembre-se que é isso. Dependendo da necessidade do sistema, elementos que foram apresentados para vocês, histórias que foram apresentadas para todos nós, elas mudam. O Máscara da Morte de Câncer, dos Cavaleiros do Zodíaco. Poxa, Davi, um anime, aí tira a seriedade do assunto. Não. Desde pequeno, eu e você estamos diante das verdades. Só que elas são ditas nas coisas para que nós acostumemos com elas. Muitos de vocês o viram quando o Máscara da Morte dialogava com o mestre ancião de Libra e não deu a importância que aquela afirmação tinha. Porque é exatamente assim no mundo real. Vamos relembrar. Por favor, as definições de justiça mudam com o passar do tempo. Isso é uma coisa que a história já provou. O que Arles pretende fazer agora pode ser diabólico. Mas se ele vencer, será justiça. Em outras palavras, pode se tornar o certo. Se o senhor perder, o injusto passa a ser o senhor. Está entendendo, mestre ancião? Está vendo, meus irmãos? Um simples anime que era aberto a todas as idades naquela época. Hoje eu nem sei se é mais. Mas ele já falava, ele já jogava na nossa cara toda a verdade. E muitos de nós não percebemos. Preferimos as palavras mais bonitas do mestre ancião, que dizia que não importa o tamanho do exército, se ele for mau, se ele for ruim. A verdadeira justiça é sempre justiça, e eu sempre acreditei nisso. Mas vendo como o mundo está hoje, eu sei que quem mentia nesse caso era o mestre ancião. A história ela muda conforme o vencedor, conforme quem está no poder. E você vai ver isso quando a gente terminar a nossa explicação. Eu vou passar a matéria para você. Ela não é muito longa, mas para que você fique o mais confortável possível, pega agora mesmo o restinho de cuscuz com leite e galinha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. A construção das pirâmides do Egito, com os limitados recursos tecnológicos de sua época, é um dos maiores mistérios da história. E este mistério não se aplica apenas às 3 pirâmides de Gizé, Kéfren, Quéops e Micérinos,
as mais conhecidas, importantes e antigas do Egito, mas sim a praticamente todas elas. No total foram descobertas cerca de 120 pirâmides, localizadas ao longo do rio Nilo, onde os egípcios desenvolveram sua civilização. E graças à tecnologia de satélites, a arqueologia conseguiu responder a uma das suas maiores questões. Eman Gorney, especialista em processamento de imagens de satélite da Universidade da Carolina do Norte, em Washington, ele lidera uma equipe internacional que fez uma magnífica, olha as palavras que eles usam, uma magnífica descoberta arqueológica, usando principalmente tecnologia de satélite. Então, um homem que é magnífico e uma tecnologia que vem de satélite. É isso que vai te dar a resposta que muitos sábios não conseguiram através dos séculos. Pois é, meus irmãos. Usando imagens de radar e abertura sintética, SAR em inglês, análises geofísicas e amostras de solo, a equipe formada por pesquisadores dos Estados Unidos, da Austrália e do Egito encontrou um ramo extinto do rio Nilo, chamado Hama Aramat, que em árabe significa Caminho das Pirâmides. As descobertas indicam que este ramo do Nilo se estendia por 100 quilômetros e fluía paralelamente à cadeia de construções antigas, desde o oásis de Fayum, no sul, até o Planalto de Gizé, no norte. Este canal poderia ter servido para transportar os materiais necessários à construção das pirâmides, bem como para o deslocamento da mão de obra necessária. Segundo Gonen, a existência da via fluvial já estava confirmada, mas ninguém sabia exatamente onde ela ficava. O conglomerado de pirâmides ao longo da margem desértica ocidental da planície aluvial do Nilo era uma indicação que um grande curso de água podia ter existido ali no passado, o que seria compatível com as construções monumentais. O Sudão é o país com mais pirâmides do mundo. Embora as alturas sejam inferiores às alturas das pirâmides egípcias, este país abriga cerca de 255 pirâmides de entre 6 a 30 metros de altura, erguidas entre 1070 e 350 a.C. Embora ainda seja necessário determinar quanto tempo poderá ter durado esta via fluvial e quais as razões da sua extinção, a determinação precisa de sua localização, fornecer argumentos decisivos que sustentam a teoria de que as pirâmides do Egito foram criadas por trabalho árduo e um sistema complexo de navegação fluvial. A delimitação de Hama Aramat e a localização de sua foz pode levar as outras pirâmides aos assentamentos perdidos no deserto egípcio. Esta pesquisa revela que Hama Aramat, que segundo a pesquisa atravessa 38 locais diferentes com pirâmides, era alimentado por numerosos afluentes, evidenciando um antigo sistema de transporte aquático complexo e eficiente. As drásticas mudanças climáticas e geográficas vividas na região do Nilo ao longo de milênios acabaram enterrando este canal fundamental na construção desses monumentos. Aqui é onde está realmente o motivo da mudança das narrativas, de quererem explicar o porquê foi possível construir as pirâmides. As mudanças do nosso planeta, as mudanças climáticas. Como vocês sabem, qualquer argumento que contradiga esse consenso, ele está proibido. Então, infelizmente, aqui eu não posso entrar a fundo e dizer o que eu penso e por que eu penso, que é o mais importante. Não é você falar, eu acho isso. Eu não quero saber a sua opinião que acha, eu quero saber por que você chegou a essa conclusão. E justamente por eu pensar assim é que eu faço o máximo possível para explicar a vocês, olha, eu estou pensando assim por isso. E nesse caso aqui você vê que toda a matéria, que está já encerrando, eu vou até encerrar para a gente realmente entrar a fundo. A grande pirâmide de Gizé, a maior das 3 pirâmides próximas a Cairo, é composta por aproximadamente 2,3 milhões de blocos de calcário, cada um pesando aproximadamente 2.500 quilos. Embora ainda hoje não haja consenso sobre como os trabalhadores egípcios empilharam cada bloco ao longo de seus 145 metros de altura, pelo menos agora temos certeza sobre como esses blocos chegaram lá. Então, aqui sim, encerra a matéria e eles estão te dizendo, né, que tanto as mudanças, como foi falado mais acima, como as poderosas embarcações foram capazes, né, de transportar 2.500 quilos. Agora você vê que não faz sentido nenhum essa explicação aqui, e é muito simples, acredito que você também deve concordar comigo. Porque como foi explicado, só no Sudão existem 255 pirâmides. Esse rio também cruzava por lá, e as outras também espalhadas pelo mundo. Esse rio também cruzava por lá? É óbvio que não, essa explicação não explica nada. Mas eles dizem que tem certeza, porque o importante agora, assim como a gente sabe na carta do RPG, dos Donos do Mundo, reescrevendo a história está sendo reescrita.
Daqui a muito tempo as pessoas vão ler e vão procurar sobre isso e vão ter essa resposta, porque ela faz parte de um consenso. Os personagens que são apresentados, e você viu isso agora inclusive com essa polarização do Brasil. Várias ruas, praças, até cidades que tinham os nomes de certas figuras históricas, hoje estão sendo criticadas, severamente criticadas, e aos poucos os nomes mudando, porque aqueles homens que foram antes, né, atribuídos a eles o desenvolvimento da nação, o desenvolvimento daquela cidade, a contribuição para a economia, o empreendedorismo, hoje esses senhores que foram homenageados são taxados de fascistas, autoritários, e aí vai um monte de adjetivos. Para evitar a briga, vários líderes que estão aí hoje preferem mudar o nome. Pronto, a gente muda. Nós tivemos estátuas sendo destruídas, vandalizadas, incendiadas, e aí para evitar esse tipo de problema eles vão mudando o nome. Então é a história sendo reescrita. Essas pessoas não estão mais aqui para provar o que elas fizeram. Muitas vezes nem o que elas fizeram existe mais para ser comprovado. E aqueles que estão aí têm um projeto de poder. E se a narrativa continuar a mesma, prejudica o plano futuro. E é por isso que a história muda. Por isso é que essa carta constantemente é usada. Porque assim como disse o Máscara da Morte, a história é escrita por aqueles que vencem, quem está no poder. Nós podemos observar isso em um simples jogo de futebol. Tá a torcida ali amando aquele atleta. No jogo passado ele fez um gol decisivo para a vitória do time, mas de repente ele perde um pênalti. E ele vai do céu ao inferno em 5 segundos. Ele passa a ser esculhambado por aqueles que antes o idolatravam. Então, de fato, o Máscara da Morte de Câncer falou a verdade. Quem mentiu foi o mestre ancião. A verdadeira justiça que eles chamam, e falando inclusive nisso, você sabe muito bem como está no Brasil, né? Ela é feita por aqueles que vencem. Eles criam as narrativas e criam inclusive as leis para proibir que outras coisas, como agora. Nós poderíamos falar porque, né? Essa afirmação que a matéria fez um pouquinho mais acima, né? Da questão do planeta, né? Você sabe do que eu estou falando. O porquê não faz sentido. Mas se eu fizer isso, pela lei como está hoje, eu já estou errado. O meu vídeo, o meu canal todo pode ser banido. Porque eu estou espalhando confusão, informações perigosas. Então, meus nobres e queridos irmãos, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. A carta, reescrevendo a história, ela será constantemente posta em prática. Cada vez vocês, eu, testemunharemos isso. Coisas que aprendemos como certo passarão a ser erradas. E ai daqueles que desmentirem, que tiverem a coragem de dizer está errado. Pagarão um preço muito alto, inclusive serão criminalizados. Como contra fatos dão argumento, se criminaliza então o fato. É assim que está hoje. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião sincera. Você acredita que esses tais satélites poderosos que não filmam nem, né, os bólidos, que eles são capazes de saber como o mundo era muito antigamente, há muitos séculos atrás? Ou você acha, meu irmão, que o que Máscara da Morte disse é a pura verdade? A história é feita por aqueles que vencem. Se você é derrotado, você passa a ser o mal. Me diga aí, deixa aí nos comentários, inclusive, meus irmãos. Acredito que na Inglaterra, não lembro bem um país, mas era um país da Europa, que quando existia uma treta ali entre pais de família, e um acusava o outro, por exemplo, de ter pegado a mulher do outro à força. Só um exemplo. Os motivos podiam ser vários. E aí não tinha como saber quem estava dizendo a verdade, quando não era possível, né, comprovar os fatos. Você sabe o que é que o rei determinava naquela época? Ele determinava um duelo entre os dois, até o fim. Só um ia sobreviver. E o que sobrevivesse estaria certo. Então veja que esse pensamento, ele é primitivo. Ele vem desde o tempo medieval e muito antes e continua até hoje. Se você vence, você está certo. Essa forma de pensar, ela está aí até hoje escrito com outras palavras. Hoje o que você vê dos homens mais bem-sucedidos do mundo é que os fins justificam os meios. Que é basicamente a mesma coisa. Se você vence, você está certo. Mas nós, cristãos, sabemos que isso não é verdade.